Glória a Deus. Amados, eu vou falar hoje, vocês já têm o tema da pregação, foi anunciado, está aqui no telão, a santidade de Deus. Diga, a santidade de Deus. E nós cantamos nessa noite que Ele é santo, santo, santo. Amém? Então nós vamos ler em primeiro lugar um texto lá do livro de Isaías. Essa mensagem, amados, eu já preguei aqui há muitos anos atrás. O pastor Jason, quantos de vocês conheceram, chegaram a conhecer o pastor Jason? Pastor Jason, na década de 90, ele me deu um livro chamado A Santidade de Deus, escrito por um teólogo muito famoso nos Estados Unidos, chamado R.C. Sproul. Na verdade, R.C. quer dizer R.C., então, em português, talvez se tu for procurar, lembra que é R.C. Sproul, S-P-R-O-U-L, se não me engano, R.C. Sproul. E ele me deu esse livro chamado A Santidade de Deus. Eu li esse livro e fiquei encantado. E aí essa semana passada, no início do mês de dezembro, dia 14 para ser exato, faleceu o R.C. Sproul. Ele, um teólogo lá em Orlando, na Flórida, tem um ministério muito grande chamado Ligonier Ministries, uma faculdade de teologia. E quando faleceu, eu peguei o livro de volta. Na verdade, eu baixei ele pela internet, que eu não encontrei o meu original em PDF. Li de novo, eu disse, é sobre isso que eu vou pregar na virada do ano. Porque se nós entrarmos o ano de 2018 compreendendo esse atributo de Deus, que nós chamamos de santidade de Deus, ou que Deus é santo, se nós compreendermos isso, nós vamos poder entrar o ano de 2018 de uma maneira completamente diferente, amém? Então, eu quero que você leia comigo Isaías capítulo 6, vamos lá, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, o que diz ali? Enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha quantas asas? 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Versículo 13 diz assim: e esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. As bases da porta, do limiar, do limite da porta do templo, elas tremiam quando os anjos cantavam ou declaravam santo, santo, santo. E a casa se encheu do quê? De fumaça. Versículo 5: então disse eu, o profeta Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um daqueles serafins que estavam cantando santo, 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 um dos serafins voou para mim, trazendo na mão, o que diz ali? Uma brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz. Sabe o que é uma tenaz? É uma espécie de alicate, para mexer em coisas quentes assim. E a palavra de Deus diz o seguinte: com a brasa, versículo 7, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, amados, eu vou ter que ser rápido, porque já são 11 horas, nós temos Santa Ceia, apresentação de criança. Eu jamais achei que eu ia passar a passagem do ano pregando, não tem como, nós temos que estar de joelho. Então eu vou resumir um monte, mas deixa eu te dizer uma coisa: o que aconteceu? Leia comigo no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, morreu o rei de Israel, o rei mais importante de Israel. Não, se nós fôssemos fazer uma lista dos reis mais importantes, ele estaria entre os 5 ou 6 mais importantes.
Davi foi o rei mais impactante, mais marcante, mais importante da história de Israel. Salomão marcou muito por tudo que fez. Mas esse rei Uzias, se você puder um dia estudar a vida dele, lá em 2 Crônicas, ele desenvolveu instrumentos de guerra para arrombar muralhas, torres de guerra, ele desenvolveu material para irrigação. Ele foi um rei que começou novinho a reinar, e reinou por 52 anos. Então quando ele morreu, foi um grande impacto para a nação. Nós não tivemos governantes tão impactantes assim, que quando morreu algum governante nosso, a nação parou. Que eu me lembro assim, na minha história de vida, a pessoa que morreu e fez com que o Brasil lamentasse mesmo e parasse mesmo, que eu lembro, foi quando morreu Ayrton Senna. Eu não estava no Brasil, mas quando morreu Ayrton Senna, eu lembro do impacto que causou na nossa nação. Quem aqui estava vivo na época que morreu Ayrton Senna? Tem muita gente. Não foi assim, foi algo que pegou a gente de surpresa. Ele estava lá numa corrida em Mônaco, ele era o vencedor, era o herói brasileiro na época, um cara que ajudava todos, e de uma hora para outra, pá, se foi o Ayrton Senna, a nação ficou em luto. E aqui está dizendo que quando a nação estava em luto, de repente o profeta se perguntou: quem vai reinar agora? Quem vai estar no lugar, no trono? E a Bíblia diz que ele tem uma visão de um alto e sublime, o quê? Trono. E ele vê o Senhor, ele vê o Senhor assentado nesse alto e sublime trono. Eu quero chamar a atenção para quando você lê a palavra Senhor, tem só o S maiúsculo. Depois eu vou falar a respeito disso se eu tiver tempo. Só lembra de só o S maiúsculo. E aqui está dizendo que ele não viu o sucessor, ele não viu o herdeiro de Uzias, quem estava no comando. E alto e sublime, amado, não quer dizer a posição assim, tipo, a muitos metros de altura, não. Significa quem realmente está no governo, está no topo, não existe nenhum acima dele. Ele é o mais elevado, ele está acima de todos. E ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e continua, e diz assim: e as abas das suas vestes, o que diz ali? Enchiam o templo. Pastor, explica isso. Deixa eu te dizer, na antiguidade, e até hoje se a gente quiser, quanto mais nobre fosse o rei, ou quanto mais nobre fosse a ocasião, a veste do rei, ou as vestes de uma noiva, quanto maior fosse, como é que chama aquilo? A aba? É a aba, a cauda do vestido, quanto maior fosse, mais nobreza indicava, mais poder indicava. E aqui está dizendo que as abas das vestes deste soberano, deste que está sentado acima de todos, no lugar mais elevado, num alto sublime trono, enchia o templo. Eu peguei algumas fotos do casamento da princesa Diana. Quem lembra da princesa Diana, casada com o príncipe Charles? Quando ela casou, aqui vocês têm a aba do vestido dela, mas está muito enrolado aqui, ó. Aqui está tudo meio enrolado. Quando ela estava descendo as escadas, dá para ver que aí não está enrolado, está esticado, vai até lá dentro. Precisavam de muitas pessoas para segurar as abas da veste da princesa Diana. Aqui na palavra de Deus está dizendo que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Se tu quiser, tu pegasse, era como pegar aqui e enrolar as abas da veste da princesa Diana, se eu achar aqui o meu vermelhinho, ali, e enchia o templo. Aqui nessa outra foto é da rainha Elizabeth, quando a rainha Elizabeth foi coroada, ela era princesa e virou rainha. Aqui não dá para ver, é só o vestido dela com a aba por detrás, mas aqui dá para ver bem esticada a aba. Olha o tamanho. E a palavra de Deus está tentando demonstrar a grandeza desse Deus que Isaías tem a visão. Isaías tem essa visão desse Deus soberano. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo. E daí diz o seguinte: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha o quê? 6 asas. Diga comigo, 6 asas. E o profeta aqui explica
a utilização das asas. Amados, entenda uma coisa, Deus, quando Ele faz alguma coisa, Ele não desperdiça material. Quando Ele criou os pássaros, Ele colocou penas nos pássaros, e a ossada, os ossos dos pássaros são bem leves, para que o pássaro possa voar. Quando Ele criou os peixes, Ele colocou escamas, e colocou nadadeiras, e colocou as guelras dos peixes, para que eles possam sobreviver debaixo da água. E quando Ele criou criaturas que tinham que estar tempo inteiro, 24 horas, dia após dia, na presença dEle, Ele criou criaturas com 6 asas, sendo que tu só precisa de 2 para voar. Mas aqui está dizendo assim, com 2 cobria o quê? O rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as outras 2 eles voavam. Pastor, o que quer dizer isso? Como eu disse para vocês, eu vou ter que pular muito, mas eu só vou lembrar vocês, eu não vou ler o texto, que um dia Moisés pediu para ver a glória de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 33, tem muitos versículos, eu não vou ler. E Deus disse, tu não pode ver o meu rosto e viver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um buraco, uma fenda na rocha, e eu vou te colocar na fenda, e eu vou passar, mas eu vou te cobrir com a minha mão, e tu só vai poder ver a parte de trás, quando eu tiver passado já. E a Bíblia diz que mesmo somente vendo a parte de trás, quando Moisés desceu do monte, e ele chegou lá embaixo, no meio do povo, quem lembra como é que Moisés estava? O rosto todo brilhando, e assustou as pessoas. Elas disseram, Moisés, Moisés, cobre teu rosto, porque não dá para olhar direto no teu rosto. Imagina, amados, o Moisés teve a visão da parte de trás, quando o Senhor passasse, diz assim, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Vou dar o versículo 23, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Por isso que os serafins, eles precisavam ter 2 asas, porque se eles olhassem direto na glória de Deus, eu imagino, amados, que é pior do que olhar. Dizem que se tu olhar direto para o sol, tu pode prejudicar a tua retina, tu pode até ficar cego, dependendo de como tu olhar. Os serafins que foram criados para estar ali na presença de Deus, eles tinham que colocar 2 asas no rosto. E a Bíblia diz que eles não diziam para Deus, eles diziam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Eu fico imaginando que de vez em quando um serafim daquele se atrevia a fazer o que Deus fez com Moisés, pela fenda, olhar, e quando ele olhava, só o que ele via era uma nova característica, era um novo resplendor da glória de Deus, e ele só tinha uma coisa para dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E as outras 2 asas, além das 2 que cobriam o rosto, e das 2 que eles usavam para voar, o que diz? Diz que 2 cobriam o quê? Os pés. Eu vou falar de Moisés de novo. Quem lembra de Moisés, quando ele chegou e viu uma sarça pegando fogo, e ele foi lá ver? Quem lembra? E o que Deus disse para ele? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está chegando é terra santa. E os nossos pés significam, amados, a parte nossa que tem contato com esse mundo. Significa a parte da nossa vida que mais pega sujeira. Eu falei para vocês, eu jamais imaginava que eu ia ter que correr no culto de hoje, mas vou ter que correr. Mas teve um dia em que o apóstolo Pedro estava na mesa para jantar, e Jesus disse assim, eu vou lavar os pés de todos vocês. E Pedro disse, os meus pés tu não lavas, Senhor. Quem lembra? Estão lembrados disso? E Jesus disse para ele, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro disse assim, então não precisa lavar só os pés, pode dar um banho, lava a cabeça, lava o rosto, lava as mãos. Pedro era exagerado, era do 8 ao 80. E aí quem lembra o que Jesus disse para ele? Deixa eu pular correndo aqui. Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também o quê? As mãos e a cabeça. E aí veja o que Jesus diz. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão o quê? Os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E depois tu continuar lendo, tu vai ver que Jesus estava falando que todos estavam salvos, limpos, mas não todos, porque tinha um no meio deles que era o traidor. Quem era esse? Judas. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Vocês já receberam o perdão dos pecados. Pedro, tu não precisa ser lavado de novo pelos teus pecados. Mas Pedro, todo dia que tu sai, todo dia que você, meu irmão, caminha aqui no mundo, que você interage com pessoas, literalmente os teus pés estão no mundo. E naquela época era mais fácil de compreender, porque ninguém tinha sapato fechado que nem o meu, eram sandálias nos pés, e não tinha asfalto, não tinha lajota, não tinha calçamento, era chão batido, era pó, era poeira, e sempre os teus pés ficavam sujos, a tal ponto que quando você ia comer com alguém, tu não te preocupava tanto com as mãos, te preocupava mais com os pés, porque a mesa, tanto a do árabe quanto a do judeu, ela é no chão, assim, e os teus pés ficam muito perto da comida, então tinha que lavar os pés. E se você lembra, naquela ocasião, nenhum dos discípulos se deu ao trabalho de dizer: bom, alguém tem que lavar os pés. Não, ficou todo mundo esperando, quem vai ser porque era o trabalho da pessoa mais baixa, do empregado de mais baixo calão da casa. Era ele que tinha que lavar os pés de todo mundo. E quem foi que resolveu botar uma toalha na cintura e lavar os pés? Quem foi? Jesus. E aí Pedro disse não. Mas Jesus estava explicando que nós, mesmo estando salvos, mesmo tendo recebido a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que nos cuidar. E todos os dias, preste atenção, nós tivemos 30 dias de oração, relógio de oração, devocional, e eu hoje mandei para todos vocês um devocional, porque esses 30 dias foi só para que vocês se acostumassem, mas o certo é que todos os dias tu lembre: opa, hoje eu negociei com pessoas deste mundo, hoje eu caminhei nesse mundo, de alguma maneira eu devo ter sujado os meus pés, de alguma maneira eu devo ter me contaminado, de algum modo deve ter pegado em mim, deve ter colado em mim algo, eu não preciso ser salvo de novo. Jesus disse: quem já se banhou não necessita de lavar, senão o quê? Os pés. Tu precisa todos os dias voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos lava, é que nos purifica, é que nos santifica. Amém? Quem aqui está compreendendo? Então os anjos, os serafins que foram criados para estarem na presença de Deus, eles foram criados com essa anatomia, porque eles precisavam dessas 6 asas, para cobrir o seu rosto e para cobrir os seus pés. Mas eu não estou muito preocupado com a anatomia dos anjos, eu estou preocupado, sabe com o que, amados? Com a mensagem dos anjos. Qual que era a mensagem dos anjos? Diga: santo, santo, santo. Sabe, tu pode procurar a Bíblia inteira, tu não vai achar nenhum atributo de Deus. Nós falamos que Ele é justo. Quem cantou aqui que Ele é justo? É um atributo de Deus, sim ou não? Mas tu não vai encontrar na Bíblia algo escrito assim: Deus é justo, justo, justo. Não vai. Quem sabia que Deus é amor? Procura na Bíblia, vê se tu acha assim: Deus é amor, amor e amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não existe. E por que isso, pastor? Olha para mim aqui, preste atenção. Quando nós hoje, na nossa língua, no português, queremos enfatizar algo no texto, tem vários recursos. Se você olhar para a tela agora, vocês vão ver que hoje, com a tecnologia, a gente pode mudar as letras de cor, se eu quero ressaltar, sim ou não?
eu posso sublinhar, sim ou não? Eu posso colocar em negrito, eu posso colocar entre aspas, eu posso colocar entre parênteses, eu posso colocar ponto de exclamação até onde não tem exclamação. Se tiver professora de português lendo os meus textos, elas vão à loucura, porque eu boto exclamação quando não tem exclamação, mas é que eu quero chamar a atenção. Mas para o judeu, preste atenção, para o judeu, quando ele queria chamar a atenção de alguma coisa, ele não tinha como botar letra itálica, aquela que deita para o ladinho, ele não tinha como fazer negrito, ele não tinha como ter certos recursos. Então, a maneira pela qual o judeu enfatizava algo, até porque na época em que Jesus, em que os profetas ensinavam, era muito ensino oral. Os discípulos, eles acompanhavam e eles iam memorizando aquilo que o seu discipulador, que o seu mestre ia falando. Então, quando eles queriam enfatizar algo, eles repetiam, diga, repetição. E eu vou rápido contigo, só mencionar os textos que eu tinha aqui. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, ele diz assim: se alguém vier pregar um outro evangelho, diferente deste que eu vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. E aí Paulo não para aí, por quê? Porque era algo importante. Então ele repete, ele diz assim: uma vez eu disse e outra vez eu repito, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além deste que vos tenho pregado, seja anátema. Repetiu 2 vezes. Quando repetia 2 vezes já era importante. Jesus Cristo, não tem nada que Jesus falou que não seja importante, entenda bem. Não tem nada que Jesus falou que não seja importante. Mas quando tinha algo, e não é esse texto que está ali, eu estou pulando, presta atenção em mim. Quando eu quiser chamar vocês para lá, eu chamo. Presta atenção em mim. Quando Jesus queria enfatizar algo, ele dizia assim: em verdade vos digo. Sabe o que significa essa palavra, em verdade, em verdade? É a palavra que nós temos para amém. Então, se tu pegar, ele dizia assim: amém, amém, vos digo. E aí ele trazia o ensino. Nós hoje usamos o amém depois do ensino. Quando o pastor, por exemplo, fala alguma coisa e você considera que é uma verdade, você diz amém. Amém? Você está dizendo assim: é verdade, pastor, concordo. Jesus não precisava esperar que os outros concordassem com ele. Ele era Jesus, ele já dizia antes. Em verdade eu vos digo. E esses serafins que estão na presença de Deus, preste atenção, amado. Esse dia eu estava conversando com um jovem, eu estava conversando com ele, tinha acontecido o acidente com o menino Henrique, e eu fui conversar com esse outro jovem, falei: cara, tu já teve uma chance, tu também teve um acidente, quem sabe tu endireita os teus caminhos, Deus está te dando chance, uma após a outra. E ele falou assim: mas eu oro para Deus e nada acontece. Amados, se nós entendêssemos quem é Deus, esse Deus santo, 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 homens de Deus que chegaram na presença dele, deixa eu te dizer uma coisa, tu só vai saber quem tu exatamente é, quando tu tiver uma revelação de quem Deus é. Isaías era profeta, ele tinha os lábios, quem sabe, mais puros de Israel, porque ele falava, presta atenção, o sacerdote, ele fala para o povo, representando o povo diante de Deus. O povo vem no sacerdote, o sacerdote vai e fala para Deus: Senhor, aceita o sacrifício do teu povo. Senhor, eu estou oferecendo esse novilho em sacrifício pelo pecado do teu povo. O sacerdote fala pelo povo, mas o profeta é ao contrário. O profeta fala por Deus, é Deus falando com o seu povo. Então, quando o profeta chegava na frente do povo, ele não dizia assim: eu acho o seguinte, eu penso o seguinte. Sabe o que o profeta dizia? Assim diz o Senhor. Mas quando esse profeta tem uma visão do alto e sublime trono, quando ele vê os serafins diante de Deus, cobrindo os olhos, cobrindo os pés e dizendo: santo, 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 até elementos que não têm vida, como a barra de uma porta, treme.
quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele diz é: ai de mim. E para nós, talvez a gente não entenda, mas esse ai no inglês é wow. Esse ai no hebraico é uma maldição que está sendo lançada. O próprio profeta se amaldiçoou, ele diz: ai de mim. Jesus, quando ele um dia chegou na frente daqueles fariseus hipócritas, tem um capítulo 23 do livro de Mateus, se não me engano, onde ele vai de versículo em versículo dizendo: ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês caminham um mundo inteiro para fazer um prosélito e vocês não cumprem a lei de Moisés. Ai de vocês que estão sentados na cadeira de Moisés. Ai de vocês que coam um mosquito e deixa passar um elefante. E Jesus começa a liberar essas palavras. No livro de Apocalipse tem um anjo, ou uma ave que vai passar, uma ave, e ela passa no ar, e quando é derramados as maldições e os selos, e daqui a pouco vem as trombetas, e falta mais 3 trombetas, da ira de Deus, vem uma ave, se não me engano é uma águia, e a águia diz assim: ai, ai, ai da face da terra, por causa das 3 últimas trombetas que precisam ser tocadas. E o profeta, quando ele vê Deus, ele diz assim: ai de quem? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse outro profeta Abacuque, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E aí o profeta, ele chega diante de Deus e diz assim: até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não vai me escutar? Me lembra desse jovem que falou para mim: eu oro e nada muda. Olha só a atitude do profeta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Contexto: Babilônia estava atacando o povo dele, e ele está achando isso tudo muito errado. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele está reclamando com Deus. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. Tu não faz nada, Deus, ninguém mais quer cumprir a lei. Os ímpios estão sempre prosperando. Os crentes que estão na igreja quase meia-noite estão indo pior do que os ímpios que estão lá fora estourando foguete, tomando champanhe. Até quando, Deus? Até quando eu vou clamar? Essa é a reclamação dele. A reclamação dele é essa mesma: quem está lá fora estourando foguete está melhor do que eu. Versículo 4: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça então é torcida. Deus, tu não está sendo um bom juiz. A justiça está sendo distorcida, está sendo desviada. E aí ele é ousado. Ele diz o seguinte: não só eu reclamei, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia, sobre a fortaleza, vou ficar vigiando e vou ficar esperando, para ver o que Deus vai me dizer, e que resposta Ele vai me dar da minha queixa. Eu estou brabo, eu estou me queixando, e Deus vai ter que me responder, porque eu não saio daqui da torre de oração, da torre de vigia, da torre de sentinela, enquanto Deus não me responder. Que ousadia do homem, né? Se os anjos cobrem o rosto e os pés. O que aconteceu? A Bíblia diz que ele não viu a Deus. A Bíblia diz que ele escutou a Deus. O que está escrito ali? Ouviu e o meu íntimo se comoveu diante da sua voz. Tremeram os meus lábios. Olha o que ele está dizendo ali. Quando Deus falou comigo, tu quer resposta? Entrou podridão nos meus ossos, e os meus joelhinhos ficaram assim, ó, só de ouvir Deus falar. E aí ele diz assim: e eu entendi que em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que vai vir contra o povo que está nos oprimindo. Tem um povo me oprimindo, e eu estou reclamando com Deus, dizendo que está tudo errado.
e eu entendi que eu tenho que esperar em silêncio, porque um dia Deus vai fazer a justiça. E aí ele continua, aí ele diz assim: mudou tudo, Deus. Diga, mudou tudo. Aí ele diz assim para Deus: Deus, eu que estava brabinho na minha torre, o Senhor só falou comigo, e eu vou lhe dizer uma coisa: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha fruto lá na parreira de uva, mesmo que a árvore de oliveira não dê a azeitona e não dê o azeite de oliva, mesmo que os campos não produzam mantimento nenhum, nem trigo, nem soja, nem nada, mesmo que roubem todas as minhas ovelhas dos currais, do aprisco é para as ovelhas, currais é para o gado. Prende, pastor. Então, mesmo que roubem todas as ovelhas do aprisco e que levem todo o gado do curral, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: mesmo que eu chegue em casa, abra a geladeira e não tenha nada dentro, e eu olhe para o meu vizinho que não serve a Deus, estourando o foguete, bebendo champanhe, fazendo a festa, eu tenho que esperar em silêncio. E aqui ele diz assim, versículo 18: mesmo que aconteça tudo isso, todavia eu me alegro em quem? No Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aí ele diz o seguinte: tem outra, faz o seguinte, transforma isso num louvor para cantar na igreja. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como a da corça, me faz andar altaneiramente. E aí ele diz assim: ao mestre de canto para instrumento de cordas. Cheguei na minha conclusão e ainda quero que se transforme num louvor. E a gente canta de vez em quando, né? Tem várias músicas de autores cristãos que já fizeram. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, eu te louvarei. Quem já cantou essas músicas aí? Agora você sabe o contexto. Era de um profeta brabinho, né? Um profeta indignado. Teve outro homem que teve um encontro com Deus, Jó. Reclamou. Deus disse: tá bom, já estou cansado de ouvir, vem. E Deus foi buscar ele, sabe como? Quem sabe? Quem sabe como que Deus estacionou na frente da casa de Jó? De Toyota, de Ford, Chevrolet, de moto, de Harley Davidson, quem sabe? Num redemoinho. Mal para impressionar. Está reclamando que eu não sei julgar a terra? Deus encostou num redemoinho e disse: embarca, Jó, monta na garupa e te segura. E aí Deus foi mostrando para ele: onde é que tu estava, Jó, quando eu criei isso, e quando eu fiz aquilo, e quando eu criei isso, e quando eu fiz isso, e quando eu fiz isso, e quando eu fiz aquilo? Onde é que tu estava, Jó? E aí Jó diz o seguinte, vou pular aqui para nós: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amados, poucas vezes a Bíblia usa 3 repetições. Eu falei para vocês, no livro de Apocalipse, dá uma lida, diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes das vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Ai. E aí o profeta, ele diz assim: ai de mim, eu estou o quê? Perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou encerrar nessa noite dizendo uma coisa, amados. O padrão, preste atenção aqui, preste atenção. O padrão para você comparar a sua vida, se a tua vida é santa o suficiente, não é olhar para a pessoa que está do teu lado. Porque se olharmos para a pessoa que está do nosso lado, a gente, das duas uma, ou tu pode te sentir muito inferior, porque vai ter pessoas muito melhores do que tu,
ou tu vai te sentir muito superior, porque tem muita gente pior do que tu. Tem pecador que capricha no pecado. Se tu quer te comparar com alguém, se tu quer saber a tua verdadeira situação espiritual, tu tem que estar face a face com Deus. E quando tu chega na presença de Deus, meu irmão, só tem uma coisa a dizer: ai, 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 obrigado, porque Jesus é aquela brasa viva que saiu do altar e tocou em mim. Sabe que dizem que uma das partes mais sensíveis do corpo humano são os nossos lábios. Por isso que nós beijamos com o lábio, sabia? Não é com as orelhas, é com os lábios. Dizem que é uma das partes mais sensíveis. E a Bíblia diz que foi colocada uma brasa que o anjo não conseguia segurar com as mãos, teve que pegar com um tenaz. Essa brasa, esse fogo vivo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Às vezes nós mesmos nos decepcionamos com nós mesmos. Eu mesmo sei que eu sou pequeno demais. Às vezes eu me pergunto como é que eu fui fazer isso com a minha esposa, como que eu pude ser tão egoísta, como que eu pude ser tão invejoso, como que eu pude ser tão cobiçador, e assim tu vai, e assim tu te examina. Mas diante de Deus, eu acredito que todas essas coisas ficam claríssimas, e só resta o homem dizer: ai, eu estou morto, porque eu vi o Senhor com os meus olhos, não vai sobrar para mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele enviou Jesus Cristo, amém? Agora preste atenção numa coisa: não é porque Deus mandou a Jesus que a santidade dele mudou. Ele continua sendo santo, 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 e de Deus não se zomba. Deus é santo, Ele não admite o pecado, Ele permite que nós chegamos diante dEle, como chegou Abacuque, como chegou Jó, como chegou Davi, e disse para Deus: até quando? Não tem problema. Mas entenda uma coisa: se Ele se revelar a ti, se Deus já se revelou a ti, se Deus já mostrou que não tem salvação através das tuas próprias obras, se Deus já te revelou que não existe salvação pelos teus próprios esforços, se Deus já te revelou que tu precisa de Jesus para ser salvo, não brinca com Jesus. Entrega a tua vida de verdade para Jesus. Não seja uma oração da boca para fora, porque a Bíblia diz: se com tua boca tu confessar Jesus e no teu coração tu crê que Deus o ressuscitou dos mortos, aí sim tu serás salvo. Da boca para fora, meu irmão, muita gente diz: Jesus é o Senhor, mas e o teu coração? Tu entende que esse Deus assentado no mais alto e no mais sublime trono chama-se Jesus Cristo? Porque esse nome de Jesus, o nome que Jesus recebeu, é o nome do Deus Todo-Poderoso. A Jesus foi dado o nome. Eu falei para vocês prestar atenção: toda vez que vocês lerem na Bíblia Senhor com S maiúsculo e o resto tudo minúsculo, é um título que significa Adonai, o Deus Todo-Poderoso. E toda vez que você lê na Bíblia Senhor com todas as letras maiúsculas, S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, todas as letras maiúsculas, é uma outra palavra, é Javé, é o grande eu sou, é o nome de Deus, não é um título. O título Adonai, o Deus Todo-Poderoso, foi o título que foi dado para Jesus. A Bíblia diz que Jesus então recebeu esse título, esse nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus hoje é o nome desse que está sentado no trono, no alto e sublime trono, e diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Começa 2018, querido, tendo compreensão da santidade de Deus, de que Deus é santo, santo e santo. Amém? Deus é santo.